mostrar para vocês agora o projeto da marca Mais Padel. Tem algumas pessoas que me perguntaram se eu não desenvolvo o processo manual da marca. Sim, eu desenvolvo, só que eu tenho que colocar sempre um celular para poder filmar, né? Eu trabalhando aqui na bancada. Ao contrário aqui da parte digital, onde eu só coloco a tela para gravar, então eu não tenho tantos projetos onde eu documentei a parte manual. Mas eu resgatei esse daqui, que tem uma parte bem legal de como o processo ele se inicia. Dá uma olhada. Então eu vou fazendo os sketches, eu vou trabalhando com o lápis HB. Então aqui já é um processo de refinamento, eu fiz inúmeras outras possibilidades e aqui tem uma versão final, né, que eu estava refinando. Então eu utilizo esse processo porque agora que está ali o traço bem refinado, bem próximo da ideia que eu pretendo levar para a finalização, é mais fácil eu vetorizar esse processo, eu digitalizar. Então eu fiz um estudo tipográfico para identificar qual família, né, de letras, de tipografia, que conseguiria representar melhor aquele desenho, né, aquela forma básica que eu trabalhei no papel. Então eu cheguei até essa família tipográfica, a Snicklers, e ela tem assim uma anatomia muito próxima do que eu precisava, né? Então perceba que ela tem um traçado assim bem manual, bem feito à mão mesmo, que dá uma conotação mais orgânica, então ela contribui bastante para a essência que foi determinada no processo de briefing, né? Que é aquela conversa, aqueles critérios que eu determino antes com o cliente. Então, de uma maneira geral, né, o briefing ele já apontava para uma questão de marca, né, uma anatomia, uma estética mais dinâmica, porque trata-se, né, de uma marca muito ligada aos esportes. Então, eu fiz questão de trazer como um critério tanto essa característica mais orgânica e também a questão da inclinação, né, desse ângulo de inclinação que vocês podem perceber que a família ela possui. Então, isso pode contribuir bastante com a estética que eu já tinha tão pré-determinado ali. Eu vou explicar para vocês agora o conceito. Bom, então aqui vocês podem perceber que na parte superior tem a tipografia original, sem nenhum tipo de alteração. E na parte inferior tem os pontos em que eu fui fazendo essa reconstrução, para tornar a estética mais adequada ao conceito. Então os terminais eu reconstruí, eu fiz uma ligadura tipográfica, podem perceber uma variação na espessura do bastão da tipografia. Então foram todos esses ajustes que foram, né, necessários para poder eliminar os ruídos que a tipografia original tem. Podem perceber como ela tem muita quebra na sua pincelada, no seu traço. Então eu fiz questão de torná-la um pouco mais sinuosa em alguns pontos e reconstruir outros para poder gerar uma melhor identidade. Bom, e aí o símbolo, né? Porque ele tem esse radical, né, do mais Padel. Então como é que eu inseri um elemento que se tornasse assim, impregnante para essa composição? Então eu fiquei estudando muito a questão do esporte, né, do Padel. E podem perceber até nas imagens que eu coloquei ali em cima, que a bola, o grande objetivo, né, do jogo, ele tem uma relação direta com a trajetória da bola. Então a bola, você vai rebater, ela vai bater no campo do teu adversário, vai bater na parede e você consegue então devolver a bola, e essa é a dinâmica do jogo. Então eu me concentrei bastante nessa trajetória da bola. Se vocês analisarem o sinal de mais, eu fui fazer um processo de evolução na anatomia e percebam que existe sim a trajetória da bola, porque ela está representada lá no final, mas tem ali o outro elemento que é a rede. Então o grande objetivo é você fazer com que a bola passe, né, por cima da rede. Então ali tem a representação da rede, né, na vertical, e tem o traço na horizontal, que na verdade é a trajetória da bola em alta velocidade, porque é um jogo veloz. Então aqui fica a representação do símbolo. Aí agora a tipografia junto com o símbolo, então a composição final, né, formada, recebendo a paleta cromática. E aqui eu passo algumas explicações, ó. Então podem perceber que essa variação de espessura que eu comentei é quando o bastão ele tem assim uma espessura, mas ela não é padrão. Em alguns pontos ela é um pouquinho menor, em outros pontos maior. Percebo que outras marcas globais utilizam dessa mesma técnica, né, de variação de espessura. Aí eu fiz a proposta de uma ligadura tipográfica, que é quando as letras elas se encostam, né? Podem perceber na marca da FedEx, por exemplo, que o D e o E eles são completamente encostados. Mas tem também a ligadura entre FE, E e D e entre o E e o X, que curiosamente, inclusive, tem ali uma setinha apontando para a direita. Mas enfim, voltando aqui para o conceito da Padel, tem a ligadura tipográfica entre o P e o A.
E os cortes, eles são bem importantes, tá? Para poder proporcionar uma maior legibilidade para a composição. Então percebam que a trajetória da bola, ela proporciona um corte na tipografia Paddle. Pode perceber que a base de todas elas está cortada. Então isso dá maior evidência para esse elemento que representa a trajetória da bola. E a inclinação, lembra que eu comentei da inclinação? Tanto da tipografia quanto a inclinação desse elemento, né, dessa curvatura da trajetória, é o que dá a conotação de maior dinâmica e velocidade para essa composição. E aí eu vou partir para as simulações. Então lembra que eu comentei de vários mockups que eu vou desenvolvendo para a gente perceber se a marca ela funciona nas suas variadas situações. Então elementos em negativo, percebam aqui que eu tenho a variação não somente para negativo, mas para fundo escuro. Então eu vou simulando, e principalmente em elementos que estão no universo do esporte, né, do Paddle. Aqui uma simulação até de produtos que podem ser produzidos, né, com a marca, licenciados. Aplicação na própria quadra. Uma interface para sites, cartões de visita. E aqui a unidade, o projeto, né? Hoje eles já funcionam, na verdade funcionam há bastante tempo. E fica o convite para você fazer uma aula experimental na Mais Paddle. Vai lá e fala com o Luciano Honorato.